Oi, minha gente! Olha só o que é que eu vim mostrar para vocês hoje. Estou tão feliz com essa produção de hoje, pessoal. Já estou gravando aqui pelo horário da tarde, tá meio embaçada aí a imagem, mas eu já fiz tudo isso aqui hoje, graças a Deus. Comecei cedo, entre uma pausa e outra, consegui fazer a emenda de todas as tiras e já vim compartilhar com vocês e peço a vocês que fiquem no vídeo até o final para ver o resultado desse trabalho maravilhoso, porque eu estou fazendo aqui sobre medida, estou utilizando as cores que eu tenho, estou fazendo a união dos tecidos e está ficando tão lindo, gente. Acho que vai dar para fazer o que eu quero e vai sobrar alguns retalhos ainda. E esse retalho aqui, pessoal, é difícil você entender também qual é o direito e o avesso dele. Confunde. Eu nem sei se tem direito e avesso, ó. Aqui é desse lado, quando eu viro, igual, né? Aí eu tô costurando aqui, o lado que eu acho que é lado direito, eu boto por direito. O que eu tenho dúvida, eu coloco de qualquer jeito, mas tá me surpreendendo aqui, tá ficando uma peça muito alegre e charmosa, né? As cores estão em harmonia aqui uma com a outra e vai ficar charmoso. Peço a você para não esquecer de curtir o vídeo. Peço a sua inscrição se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui. Venha fazer parte do canal, ajudar no engajamento, no crescimento, para que eu possa dar voos mais altos com a sua ajuda. Tá bom? Desde já, meu muito obrigado e aguarda aí as próximas partes desse vídeo que vai ser incrível. Tchau, até já. Logo, logo eu vou voltar com uma peça, não sei se em andamento ainda ou ela pronta, tá bom? Oi, gente, vim aqui mostrar para vocês que duas peças desse meu kit já está pronta. Agora eu vou providenciar a costura das faixas. Consegui, neste dia que eu estou gravando aqui, fiz bastante coisinhas por aqui, a parte, né, da costura, e mas deu tempo de eu fazer a costura aqui, ó, das fronhas. Já tá as duas prontinhas, costuradas, tá linda. Esses retalhos deixou um charme maravilhoso as minhas peças. Já está deixando, né? Que quando eu pretendo fazer algo, eu já vejo na minha mente, já idealizei ali, já mentalizei na cama, e aí o resultado com certeza sairá o que eu imagino. Então as fronhas elas já estão prontas. Não vou abrir agora para mostrar e vou me preparar agora, mesmo assim no finzinho da tarde aqui para mim, eu ainda vou tentar costurar pelo menos a união de uma faixa na outra aqui. Já estão separadas aqui, ó. Cada uma, deixei assim, não marquei, mas deixei nessa posição. Essa daqui vai ser costurada com essa, em seguida vem essa, depois essa, depois essa, depois essa, e assim, vou costurando, primeiro unindo uma, vou escolher duas aqui para unir de princípio, e depois eu vou pegando de uma em uma aqui e vou unindo. Não, as que eu vou iniciar tá aqui por baixo, ó, já tá unida aqui, separadinha. É através dela que eu vou começar, que eu dobrei aqui e joguei para gravar e ficou ao contrário. Mas já está prontinhas aqui para mim começar. Então, meu início vai ser com essas duas aqui, ó. Para depois vir as outras. Pegando de uma em uma e unindo até terminar as faixas, né? Que já tá tudo sob medida aqui para o tamanho que eu quero. E foi unido os quadrados, agora é unir as faixas. E as fronhas já estão prontas, esperando a finalização desse para mostrar por completo. Aguarde que na próxima parte do vídeo vocês já vão receber o resultado final desse kit aqui que tá maravilhoso. Tirando aqui uns fiapinhos de linha, tá fazendo sombra aí porque eu tô com a luz acesa.
e vai ficar muito bonito, viu? Olha só que cor bonita. Mas não é essa cor aqui não, viu? É um azul céu, um azul cor de nuvem, né? Esse mais escuro que tá aparecendo aí não. Agora vou dar pausa aqui no celular para ir tentar pelo menos costurar a união de uma das faixas e depois eu dou continuação nas próximas. Aguarde a próxima parte do vídeo. Vocês vão se surpreender com o resultado final dessa lindeza que já está. Oi, pessoal, voltei já aqui com minha peça pronta. Vou compartilhar com vocês agora o resultado final. Pessoal, vou chamar isso aqui de lençol de retalho. Não vou chamar de coxa não, porque a coxa leva forro, leva uma manta, né? Um acolchoado aí para ficar mais fofinha. Mas se eu tivesse colocado um forro, mesmo sem a manta, ficaria também uma coxa. Mas eu vou chamar de lençol mesmo. Meu lençol de retalhos ficou pronto. Vou compartilhar aqui com vocês as medidas, a quantidade de cada pedaço aqui que eu usei e vou também falar para vocês as medidas. Eu resolvi gravar aqui um pouco antes de colocar na cama porque eu quero mostrar as fronhas. Ó, gente, eu utilizei as cores todas que vieram no pacote que eu comprei. Tá amassado porque eu não passei ferro. Então, esse daqui é uma das fronhas. Olha só que linda que ficou. E aí, para as fronhas, eu utilizei aqui. Eu vou contar e anotar, para depois eu falar para vocês. Aqui é a parte que vai ficar para cima, onde fica a cabeça. Escolhi essa parte para cima e a parte de trás, olha. Fiz aqui o acabamento da bordinha sem dobra. Resolvi colocar esse viés que eu tenho aqui uma quantidade nesse rolo de viés e já faz tempo que eu tenho esse viés, então eu tô resolvendo usar ele aqui nessas fronhas. É normal ele enrugar um pouquinho aqui, porque ele não foi lavado ainda esse viés. E aí eu fiz o acabamento da parte de trás. Olha só a aba aqui. Queria fazer maior, mas achei que ainda ficou pequena. Mas tá bom, né? Acho que tem uns 15 centímetros aqui que eu deixei pra encaixar o travesseiro. E olha, eu não fiz com costura inglesa, eu fiz costura normal, costura reta e fiz acabamento todo em zigue-zague. E não obedeci cor de linha, porque eu fiz com a linha que estava na bobina. E resolvi deixar assim mesmo, porque é pro meu uso. E não é porque é o meu uso que eu não iria caprichar, né? Mas tá bem feito. Eu resolvi deixar com as linhas que eu tinha mesmo para não estar trocando. Então, eu resolvi deixar assim. Mas se fosse para vendas, com certeza eu iria obedecer a cor de linha. Ia colocar a linha que ficasse mais compatível com os tecidos. Vocês veem que aqui, ó, o acabamento de dentro ficou com linha vermelha, que foi a que tinha na bobina, então eu deixei, tá? Para dentro. E para a parte de fora já ficou uma cor mais suave. Aqui é um verdinho, não é nem branco, é um verdinho bem clarinho esse daqui. Então, essa daqui é uma das fronhas. Já já vou colocar nos travesseiros para vocês verem melhor o resultado. E aqui é a outra. Eu quis fazer aqui de um jeito que ficasse as duas igual, mas eu percebi que eu me perdi na hora de unir esses tecidos. Olha, tá as duas iguais, todas as duas com acabamento em viés largos desses que a gente compra pronto. Essas duas faixas aqui vieram sem corte, vieram inteira, por isso eu usei iguais, tanto de uma fronha como de outra, ó. Esse enrugamento aqui é normal, só esticar aqui que ele normaliza. O viés, ele vem engomado, né? Aí ele fica com tipo uma elasticidade. Então, essa daqui é a parte de trás desta fronha aqui que eu tô mostrando. E agora essa aqui é a parte da frente, ó. Aí, no caso, essa daqui eu errei aqui nenhuma na hora de unir a costura. Acho que a ansiedade para
fazer a peça me fez errar aqui em algumas coisas. Olha só como tá essa fronha. E vamos ver como é que está a outra. Pra mim ver aqui onde foi que eu me perdi. Me perdi nessa união aqui, ó. Me perdi na união, porque olha o azul e o rosa onde tá, veio por fundo, e nessa daqui ficou aqui. Mas nada que venha deixar estranho e feio, porque os tecidos são todos das mesmas cores que eu usei aqui, vai ficar bonito depois que colocar na cama. Agora eu vou contar aqui esses quadrados, vou anotar e volto já com o lençol na cama e as fronhas no travesseiro, para vocês verem aqui o resultado final de tudo isso. Aguarde que eu já volto. Pronto, minha gente, aqui está o resultado final do meu lençol. Já coloquei na cama. As fronhas estão aqui com os travesseiros. Está um pouco murcho aqui, porque os meus travesseiros eles já estão murchos e estão precisando trocar. E eu ainda não providenciei a compra de novos travesseiros, né? Mas por enquanto vamos usando esse daqui, né? Olha só como que ficou as fronhas, gente. Que trabalho lindo, né? Maravilhoso. Eu amei fazer essa peça para minha cama. Gente, eu me perdi um pouco também na hora de unir as faixas, porque nas outras partes do vídeo vocês viram, eu arrumei tudo bonitinho. Na cama centralizei onde eu ia costurar, porém demorou-se uns dias para mim costurar essa peça. Então, na hora de unir lá, eu me perdi, porque na minha arrumação não tinha esse encontro assim. Tinha um ou outro de uma cor junta, mas eu quis fazer tipo isso daqui, ó, mas não era possível também. Mas ficou legal, as cores estão super candy, né? Olha só, olha a queda que tá aqui para lateral. Lateral não, aqui é a parte dos pés da cama. Ficou com essa queda. Aqui a parte da lateral também ficou com uma boa quantidade. Vocês podem ver aqui que as costuras elas não se encontram, mas eu fiz assim mesmo, porque se eu fosse cortar esses tecidos para deixar tudo em um padrão de tamanho igual, ia me dar mais trabalhos, então eu achei que assim ficou bem bonito também. As costuras não estão se encontrando, ó. Mesmo porque esses tecidos aqui, eles vêm em tamanho diferente um do outro. Então, para mim centralizar as costuras, eu teria que usar um tamanho que eu quisesse utilizar para ter a preocupação na hora de unir e as costuras ficar igual. Aí ficou assim, ó, desse jeito. Eu não fiz costura embutida, fiz totalmente com costura reta e finalizei com a zigue-zague. Ó, tá todo assim. A barra feita normal, né? Duas dobras. E essa aqui é a lateral da cama, olha aí. Então, pessoal, eu comprei esse pacote de tecido pela Shopee. Para conhecer esse tecido, eu achava que ele não ia ser tão maravilhoso assim, né? Mas eu aproveitei aqui para fazer uma peça para mim e pretendo comprar outras vezes aí, né? Quem sabe tá fazendo um kit desse assim para tá vendendo. E aí eu vou primeiro fazer a propaganda com o meu, né? Eu vou lavar essa peça, vou passar ferro para tirar essas ruguinhas e depois eu vou fazer a propaganda. Se caso alguém se interessar, eu vou fazer aí por encomenda. Encomenda, ou talvez eu faça uma ou duas peças e deixe pronta entrega, né? Porque eu não gosto muito de fazer as coisas por encomenda, não. Eu gosto de ser livre para criar e fazer as coisas do meu jeito, ficar à vontade para fazer o que eu quero. Então, gente, eu vou falar para vocês aqui a quantidade de quadrados que eu utilizei. Eu usei os quadrados, os tamanhos normais que vieram no tecido. Eu não centralizei, nem as costuras aqui da fronha não ficaram centralizadas, porque eu preferi fazer assim mesmo. Esse travesseiro aqui, ele tá maior do que aquele, porque aquele foi lavado. Esse daqui também já foi lavado, mas porém o enchimento dele ainda tá mais firme, ó. Aí a fronha já ficou mais cheinha, tá vendo? Agora o de lá já tá um pouco murcho. Aí a fronha, ela não fica com folga, mas ficou muito bonito. Eu gostei demais. Olha que trabalho lindo, maravilhoso, perfeito e bem feito.
Tem linhas aqui ainda para me tirar os fiapos, ó. Eu não trabalhei com a costura embutida, porque o tecido, ele é um pouquinho grosso. Esse tecido, ele não é tão fino. No anúncio que eu comprei, informa que é 100% algodão, mas ele não é 100% algodão. Tem alguns aqui que lembra muito o percal que a gente compra para fazer tecido, percal de algodão mesmo. Deixa eu ver, acho que é esse aqui, ó. Esse pedaço aqui tem um ou outro. Eu acredito que isso daqui seja de lençol, que o pessoal tá vendendo bastante retalho na Shopee com esses quadradinhos. E eu pretendo adquirir mais e fazer mais peças como essa. Da próxima vez eu vou centralizar, tentar centralizar as costuras, que aqui eu fiz aleatória mesmo, porque eu queria ver o resultado final e era para mim, eu fiz assim, mas não faltou capricho, tá lindo, maravilhoso. Então agora vamos às informações dessa peça, porque vocês precisam saber que se vocês forem comprar 1 quilo de tecido desses quadradinhos aqui, vocês conseguem fazer muita coisa. Se for para fazer tapete, você vai fazer muito tapete. E se for para fazer jogo de cama, você vai conseguir fazer um jogo de cama casal e ainda vai sobrar tecido, porque aqui eu fiz essa peça aqui, é a minha cama, ela é uma cama de casal. Não é tão grande, mas é uma cama de casal. Então, o tamanho dos tecidos surtiu efeito aqui para mim numa boa. Fiz aqui totalmente medindo pela minha cama, deixando a queda que eu preciso, tanto nas laterais como na parte dos cantos. Então, para fazer o meu forro de cama aqui, eu usei 7 faixas de quadrados de tecido, mas eles não estão com a medida correta, tão aleatória, irregular o corte, do jeito que veio eu usei, mas foram usadas, anota aí, se eu lembrar eu deixo na descrição também. Eu utilizei 7 faixas não, perdão pessoal, tô confundindo aqui a minha e a vocês. Eu usei 9 faixas, 9, com 7 quadrados. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui é o último. Então, tem 9 faixas unidas com 7 quadrados. No final, eu vou deixar um pequeno vídeo, que foi onde eu terminei de costurar e já coloquei no chão da garagem para mim poder fazer o alinhamento das laterais, onde tivesse precisando recortes antes de fazer a barra final. E aí vocês vão ver lá no chão, que eu não tenho uma mesa tão grande, base assim para estar fazendo essas peças grandes, então eu peço auxílio ao chão, limpo ali direitinho o piso e jogo lá e lá eu me viro. Então eu usei essa medida aqui, ó. Fui colocando na cama e vendo como é que eu queria e cheguei nesse resultado. 9 faixas de quadrados de medidas aleatórias e 7 quadrados. E para as fronhas eu usei 10 para cada uma e a metade de 2. Para fazer a aba aqui dos travesseiros, ó, eu precisei cortar no meio um dos tecidos, né? Uma das faixas. Tipo, que no tecido que eu comprei veio uns 3 cortes de faixa inteira assim. Aí eu peguei a metade dessa faixa aqui inteira e coloquei aqui para a aba do travesseiro, para que ela ficasse um pouco maior, diferente das primeiras que eu fiz. Então, o que é que acontece? Vamos agora para as medidas, para vocês terem uma noção aí, ó. Ó que trabalho lindo. Que gratidão, meu Deus. Ai, como é bom a gente saber fazer as coisas e Deus dando a direção, a gente avança cada vez mais, né? Então, gente, para fazer as fronhas, vocês vão precisar de 10 quadrados e a metade de 2 para cada fronha. Você separa 10, se você for comprar. Ou esse, ou outro retalho aí na Shopee, ou seja, onde for. Eu utilizei aqui os cortes que veio no meu pacote. Não tenho como dizer para vocês direitinho as medidas que tá aqui não, porque do jeito que veio eu usei.
Então, eu utilizei 10 para cada fronha e a metade de 2 quadrados para cada fronha. Aí, me deu o resultado final, uma fronha larga, grande, boa, tamanho bom. Ficaram minhas fronhas com 68 de comprimento por 50 de largura. Então, ficou um tamanho bom. E o meu lençol de retalhos, ele ficou com a medida de 1,88 m na largura. E no comprimento, ficou com 2,37 m. Ótimo tamanho, do jeito que eu queria. E agora eu vou falar para vocês sobre esse tecido ou qualquer outro anúncio que vocês vê. Se vocês vê na Shopee ou no Mercado Livre ou qualquer outro lugar, 1 quilo de tecido nesses cortes aqui, que eles acho que isso daqui deve ser canto de lençol. Então, vocês comprando esses quadrados, 1 quilo vem muito tecido. Lá informa que é 100 pedaços, mas só que dependendo da espessura do tecido, pode vir mais. O meu eu contei um por um e veio 133 quadrados. Ou seja, deu para mim fazer o jogo de cama de casal com 2 fronhas. E eu já fiz também mais 2 fronhas antes dessa e ainda me sobrou tecido. Deixa eu pegar ali as minhas 2 fronhas que eu fiz primeira para mostrar para vocês, que pode ser que você vai passar aqui pela primeira vez e não tenha visto esse vídeo ainda. Então, pessoal, essa daqui são as 2 primeiras fronhas que eu fiz, ó. Esse tecido é um tecido que amassa, principalmente esse daqui, ó, que dá para ver que ele tem uma textura de algodão. Eu acredito que esse daqui seja um percal de algodão, com mais porcentagem de algodão do que esses outros aqui, ó. Então, ele fica mais enrugado. De primeira vista, para testar, eu fiz essas 2 fronhas, tá até em uso, eu tirei para colocar as outras novas ali. E aí, eu fiz essas daqui somente com 10, não, só com 10 mesmo, ó. Eu separei, ó, 1, 2, 3, 4, que aqui é a parte de trás, e para a parte da frente, eu utilizei 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 com 4, 10, né? Então, foram feitos assim. Se você quiser fazer assim, dá também para fazer. Só com 10 faixas, dá para você fazer uma fronha. Com 10 faixas, não, com 10 quadrados do tecido que você for comprar aí. Então, tá as duas com 10 quadrados. Essa daqui eu já fiz diferente. Fiz a barra normal, a dali eu fiz com viés, mas isso foi escolha minha mesmo. Essa aba aqui também já ficou com uns 15 centímetros. E eu pretendo tá adquirindo mais para tá fazendo, né? Meus próprios jogos de cama. Por aqui agora tá esfriando já. Daqui a pouco é inverno e a gente precisa ter mais e mais tecidos, né? Para tá trabalhando aí, fazendo as trocas dos forros de cama. Então, com 10 quadrados, você faz uma fronha e você pode fazer aumentando, que nem eu aumentei aquela dali, ó. Fiz com 10 também, só que eu quis um maior. Eu tirei um pedaço de 2, separei no meio para cada um e deu certo também. E é isso, gente. Eu vou mostrar para vocês agora o restante do tecido que ainda me sobrou aqui. Bom, pessoal, a gente sabe que quem trabalha com tecido, o tecido rende muito, né? Depois de ter feito as primeiras fronhas, essas daqui, e o forro de cama, me sobrou ainda essa quantidade de tecido aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Os quadrados, eles vêm assim, ó. Você pode escolher um que tenha nenhum tamanho certo e alinhar os outros por esse, mas só que vai dar mais trabalho, né? Se for cortar tudo na mão, é trabalhoso. Aí eu preferi usar os quadrados do jeito que veio mesmo. Aí eu usei e aí sobrou. Ainda sobrou aqui, ó. Que se eu quiser fazer mais uma fronha, uma almofada, dá pra fazer. Olha o tanto que me sobrou ainda de tecido.
Maravilhoso esse tecido, eu gostei. E teve uns que veio assim, ó, inteiro. Ele é o mesmo quadrado, porém ele não veio separado, ele veio inteiro assim, ó. Aí dá pra fazer ainda aqui alguma coisa. Esse vem inteiro, esse também, esse e esse. E tem outro que eu usei ali no lençol, que tá lá do outro lado, que veio inteiro também. E esses daqui que eu utilizei na parte de trás da fronha. Tô mostrando todos os detalhes e falando para vocês tudo isso porque serve aí como como algo aí para você estar tirando dúvida e entendendo se vocês quiserem fazer, como é que vai ser e quantos que dá para fazer. Pode ser que no seu venha menos se você comprar ou venha mais, mas geralmente os anúncios que eu vejo desses tecidos tá informando mesmo 100 pedaços. Ó, esse daqui você já percebe que ele é um tecido mais encorpadinho, ele já é puxado bem com algodão. Então é isso, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais esse conteúdo maravilhoso e abençoado. E aqui está mais um vídeo compartilhado com vocês aqui. Já passei tudo que eu precisava passar para vocês, sobre a quantidade que eu usei, sobre as medidas, e assim ficou. Agora é posicionar as fronhas ali no lugar e tirar uma foto bem bonita aí para estar fazendo a capa do vídeo, né? Tchau, pessoal. Vou finalizar o vídeo aqui mostrando para vocês mais detalhes. Passeando aqui pelo forro, mostrando direitinho para vocês verem que vale a pena, né? Olha só como que ficou lindo. Dá nem vontade de tirar para botar para lavar, né? Mas eu tenho que lavar porque para ver se desmancha aí um pouquinho essa ruga. E assim ficou. Se a gente for trabalhar os quadradinhos, selecionando eles, distribuindo aí as cores conforme queira, pode ser que não dê, porque não vem muitos de uma cor. Fala aí nos comentários, gente, o que é que vocês achou dessa peça maravilhosa. Ficou linda, eu amei demais o meu jogo de cama. Olha que lindo! Tchau, até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus.